Na porção que a gente começa a ler essa semana, a porção de Bo, aparece o mandamento sobre o primogênito. E a gente vai fazer então hoje uma análise cabalística sobre o significado profundo do que é esse primogênito. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Vamos começar a nossa discussão com o versículo que eu falei, que dá o mandamento do primogênito. Esse versículo aparece em Êxodo 13:2, você já vai ver na tela, eu vou ler em hebraico e a tradução diz o seguinte: Kadesh li kol bechor, santifique para mim todo primogênito, Peter kol rechem, a abertura do útero, Vivnei Israel be'adam be'beheimah, entre o povo de Israel, entre os homens e entre os animais, li hu, para mim será. O primogênito será para mim. Bom, então agora para a gente entender o que é isso, vamos fazer um preâmbulo, vamos fazer algumas avaliações. Primeira coisa, quando a gente fala de judaísmo, a gente sabe que nós temos 613 mandamentos para serem cumpridos, e vários desses mandamentos eles são puramente físicos, ou estão ligados ao mundo físico. Vou dar 3 ou 4 exemplos para você entender. Por exemplo, você vai construir uma casa, você tem uma casa, você precisa pôr o quê? Uma mezuzá na sua casa, no batente da casa. Aliás, você precisa pôr uma mezuzá e um parapeito. É outro mandamento que muita gente não lembra, mas que a Torá exige. Esse parapeito tem que ser posto para proteção, para que ninguém possa cair do telhado da casa. É assim que a Torá diz. Outro exemplo. Você precisa distribuir o que se chama PA. O que é PA? É o canto, as quinas de um campo. Então, se você tem um campo, quando você faz a colheita, você vai colher o que tem no seu campo, você precisa deixar a quina dos campos para as viúvas, para os órfãos, para os necessitados. Então é uma mitzvah ligada ao físico. Você precisa ter o campo. Outro exemplo, a mitzvah de halá. O que é a mitzvah de halá? Você precisa, quando você vai pegar o trigo, fazer esse trigo, preparar uma massa para fazer o pão, você precisa separar uma parte dessa massa chamada halá. Então, como eu falei, 3 ou 4 exemplos, claro que tem outros, de que são mitzvot ligadas ao físico. Agora, para Kabbalah, sempre que algo é ligado ao físico, a gente tem que tentar fazer com que isso não seja só físico, com que o fim deste ato que nós estamos fazendo não seja só físico. Aliás, isso vale para mitzvah e para não mitzvah, o que a gente vai discutir um pouquinho aqui. Eu tenho que tentar fazer com que qualquer coisa que eu faça no mundo físico também tenha um valor espiritual. Também tem algum significado mais profundo por trás dele. Então, em especial no caso de mitzvot, isso é muito importante. Se eu estou fazendo o ato pelo ato, eu não estou dando nada de valor para ele. Eu preciso pôr uma espiritualidade. Bom, agora eu vou trazer uma interpretação dada pelo Isaac Luria, o Arizal, sobre outro versículo, que não está nem na Torá, é um versículo de Jó, mas que vai acrescentar para a nossa discussão. Então, o versículo de Jó, vamos primeiro para ele, diz o seguinte, é o versículo 3 do capítulo 41. O versículo diz o seguinte, Mi hikdimani va'ashalem. Deus está perguntando, quem que se antecipou a mim para que eu o recompense? Pode ser um versículo um pouquinho difícil de entender, mas a leitura que se faz é assim. Deus está perguntando, quem é que antes de eu pedir, fez alguma coisa para que eu a recompense? Então Deus está mais ou menos falando assim, antes de eu falar que você precisa fazer algo espiritual, eu quero saber quem foi lá e fez, antes do mandamento ter sido dado, porque aí eu quero recompensar essa pessoa. Então o Isaac Luria, analisando esse versículo, ele diz que aqui tem uma deixa muito importante para nós, um ensinamento muito importante para nós, que é o seguinte. Às vezes a gente cumpre fisicamente um mandamento, mas a gente não pensou primeiro naquele mandamento. Vamos pegar o exemplo que a gente falou. A pessoa pensou em construir uma casa, em comprar uma casa, e depois que ela conseguiu a casa, ela lembra, então tenho que pôr uma mezuzá. O judaísmo me obriga a ter uma mezuzá. Segundo Isaac Luria, o que deveria ser, segundo esse versículo do Jó? A gente deveria fazer o contrário. Primeiro eu deveria pensar assim, eu quero cumprir o mandamento da mezuzá. Então o que eu preciso para isso? Eu vou comprar uma casa, ou construir uma casa. Contudo, o Luria diz o seguinte, eu deveria primeiro pensar, eu quero cumprir o mandamento da halá. Então o que eu vou fazer? Vou comprar trigo, ou vou plantar trigo, para depois fazer um pão e separar a halá. Ok? Então, nós estamos, digamos, pondo o carro na frente dos bois, segundo o Isaac Luria.
né? Eu primeiro deveria pensar na intenção espiritual, na mitzvah, no ato mais elevado, para depois fazer o ato físico, o ato que vai me dar inclusive prazer corporal, ter uma casa, fazer a massa de pão. Não preciso nem dizer que o Isaac Luria está pedindo para nós é bastante difícil, né? Nós, como seres humanos físicos do mundo material, a gente primeiro vai pensar no bem físico e material. E depois, eventualmente, se eu conhecer as regras da espiritualidade, eu vou usar aquilo que eu quero fisicamente para fazer, né? Mas o que a proposta do Isaac Luria diz para nós é para a gente fazer isso o tempo inteiro. Eu já não pediria o tempo todo, porque eu acho, como eu falei, que é uma coisa difícil, mas eu sugeriria para você que está me ouvindo que tente fazer isso pelo menos algumas vezes na vida. Em alguns momentos da vida, tente fazer o seguinte. Pense o seguinte, eu quero me conectar ao eterno. Tá? É um objetivo espiritual. O que eu posso fazer para isso? Percebe? Inverte um pouco a lógica do seu pensamento. Em geral, como é que é o pensamento humano? O que eu quero fisicamente? Então eu quero uma casa, eu quero um campo, eu quero comer, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero comprar, e depois você vai pensar no que tem espiritual por trás. A proposta do Luria é, vamos inverter isso. E aí eu estou falando nem que seja algumas vezes. Né? De novo, pensa antes no espiritual, tá? E aí você vai para o mundo físico. Então, a ideia que eu daria é essa. Pensa realmente para você. Estou num momento que eu quero me conectar com Deus. Quero me aproximar da religião, da espiritualidade, sei lá, como você quiser chamar. Uma vez que você partiu desse pensamento, aí fala o que eu posso fazer fisicamente para conseguir esse objetivo. Agora vamos começar então a entrar mais fundo ainda na interpretação, ligando com a questão do primogênito. Baseado em tudo isso que a gente falou, o que o Luria vai dizer e a Kabbalah vai concordar, que o pensamento na Kabbalah é o chamado Bechor, é chamado primogênito. Então, aquele versículo inicial que a gente fala do primogênito não está falando de nada físico, não está falando do primogênito, o primeiro que nasceu. Segundo a Kabbalah, o que é o primogênito? O pensamento. Por quê? Porque o pensamento deveria, né, num mundo ideal, preceder tudo que eu faço. Tá? Então, isso a gente tem até essa noção. Né? Quando eu não tenho o pensamento como ponto inicial das coisas, quando eu não tenho o pensamento como a premissa das coisas, geralmente o mundo vira um desastre. Né? Então, em português a gente tem essa noção, essas culturas têm essa noção. Né? Você certamente consegue imaginar o que acontece quando eu falo sem pensar. Né? A gente sabe disso. Falar sem pensar é um grande desastre. Agir sem pensar é um grande desastre. Muitas vezes as duas coisas, né? Falar e depois agir sem ter pensado antes. A gente já tem imbuído em nós que o que é mais importante? Primeiro, pensa, aí você fala o que você quer falar. Pensa, e aí você vai lá agir, né, depois de ter pensado. Então, pensamento é primogênito nesse sentido. Se a gente ampliar a nossa discussão, então, quando a gente vai falar de coisas que a gente quer na vida, desejos que a gente quer, é a mesma coisa. Sem o pensamento, a gente não consegue cumprir nada. Né? Se você não pensa no que você quer, se você não pensa nos seus desejos, você só vai vivendo a vida no improviso, digamos assim, você não vai conseguir nada na vida. Né? Não é à toa que o Zohar diz que o pensamento é o início de tudo. O pensamento é o início de qualquer coisa. Se você quer fazer algo, concretizar algo, se você deseja algo, se você quer conectar com Deus, o que for, tudo começa no pensamento. Para você ter uma ideia de como o pensamento é poderoso no mundo judaico, na visão de mundo judaica, basta a gente dizer que alguns mandamentos, né, os sábios dizem para nós que como eu não consigo cumprir eles na prática, eu consigo cumprir eles no pensamento. Como assim? Dos 613 mandamentos que existem na Torá, 365 são chamados negativos. São mandamentos do tipo, não faça, né? Não roube, não mate, não. E 248 são do tipo positivos, né? Faça, vá lá e faça. Só que desses positivos, tem alguns, como eu disse, que a gente não pode mais cumprir. Porque, por exemplo, dependiam do templo de Jerusalém, ou depende de eu estar morando em Israel, depende de ter sacerdotes na ativa, né? E eu não consigo cumprir. Mas o Talmud e os sábios ensinam para nós que não tem problema. Esses mandamentos positivos que eu não posso fazer na prática, se eu pensar sobre eles, né? Se eu, por exemplo, estudar sobre eles, se eu usar minha lógica, se eu imaginar na minha cabeça que eu estou fazendo esses mandamentos, eu realmente estou fazendo. Olha que coisa interessante de se pensar. Tem uma coisa ainda mais forte, talvez, né? Mas que vai na mesma linha para mostrar a força do pensamento. O Talmud, no Tratado do Kiddushin, página 40a, diz o seguinte: vamos supor que eu estou aqui pensando em fazer um mandamento, né? Que é o que o Luria sugeriu. Estou pensando em fazer alguma ação espiritual.
e por algum motivo de força maior eu não consegui. Tá, qualquer coisa. Alguma coisa me atrapalhou, eu me desviei, não consegui. Segundo o Talmud, está considerado como se eu tivesse feito aquilo que eu estava pensando. Forte, né? Então veja, eu não fiz, eu só pensei, eu queria, realmente estava com desejo de fazer, veio todo esse pensamento, eu tinha os planos e por algum motivo eu não fiz. Segundo o Talmud, é considerado como se eu tivesse feito. A Kabbalah pega isso e vai dizer que o nosso poder do pensamento, então, tem toda essa força, né? Muitas vezes coisas que eu estou pensando é como se tivesse o efeito prático de elas terem acontecido no mundo físico, mesmo que eu não tenha levantado um dedo para fazer aquilo do que eu pensei. Esse é o significado, então, do versículo Kadesh li kol bechor. Vamos voltar para o versículo, né? Santifique para mim todo primogênito. O que nós estamos falando aqui? O pensamento, todo primogênito, todo pensamento deve ser santificado para mim. Para quem? Para Deus, né? A ideia aqui é que eu tenho que ter, em tudo que eu fizer, se possível, a intenção, né? A kavaná, como a gente chama em hebraico, de que aquilo que eu estou fazendo é para Deus, né? Eu quero usar, como eu disse lá no começo do vídeo, nem que seja algo extremamente físico, mundano, eu quero fazer com que esse ato seja para Deus, né? Vou dar um pequeno exemplo que a gente tem costume na Kabbalah. Quando a gente vai escrever numa folha, escrever em qualquer lugar, pode ser numa lousa, pode ser numa folha de papel, o que a gente costuma pôr no cantinho ali da folha, geralmente no canto superior direito, né, no sentido hebraico. A gente põe 3 letrinhas, Bet, Samer, Dalet, que em aramaico formam a expressão Besiata de Shamaia, com a ajuda dos céus. E é um jeito, segundo a Kabbalah, de você falar o seguinte: tudo que eu vou pôr agora nessa folha, nessa superfície branca, eu quero que seja em nome dos céus. Tem algumas pessoas, inclusive, que usam letras em português, tá? Dependendo do que você for ler, às vezes você vai ver que um autor judeu põe lá do canto BH ou BSD, tem variações, mas a ideia é sempre a mesma. Eu ponho 3 letras ali no começo da folha, antes de escrever qualquer outra coisa, para consagrar tudo que eu estou escrevendo em nome de Deus. Se eu ampliar então o conceito, não preciso falar de Deus, talvez você que está me ouvindo não é muito religioso, muito crente nesse sentido, o que a gente está tentando ensinar aqui na Kabbalah, o que a Kabbalah está tentando falar para nós? Eu devo, num mundo ideal, pensar que tudo que eu for fazer, eu quero que tenha um fim mais elevado. Eu quero que seja o mais alto possível, que aquilo que eu estou fazendo no mundo físico pode ser extremamente baixo, né? Eu quero que aquilo seja extremamente elevado, consagrado e dedicado a algo maior. Então, essa é a ideia de o pensamento primeiro deve ser a Deus. Deus aqui, nesse sentido, eu diria, pode ser o seu Deus pessoal, né? Não precisa ser o Deus como a gente imagina na religião. Pensa que tudo que você vai fazendo tem que servir a um fim maior, a um propósito maior, que você sabe que propósito é esse. Tá? Deus aqui está representando algo elevado na sua vida. E aí, pegando o que a gente falou, olha que louco. Mesmo que você eventualmente não faça aquilo que você se propôs a fazer, se a sua intenção é verdadeiramente alta, verdadeiramente elevada, é considerado como se você tivesse feito aquilo. Então olha só que interessante, para Kabbalah, e você que já estuda Kabbalah talvez saiba disso, a intenção que a gente põe nas coisas conta muito, 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 muito. A Kabbalah não concorda com aquele ditado popular português que diz o seguinte: de boas intenções o inferno está cheio, né? A Kabbalah diria não, boas intenções contam muitos, né? Se você já tiver ou só tiver as boas intenções, já é muita coisa, mesmo que você não faça nada. Repito, estou batendo nessa tecla, né? Só de você já ter boas intenções, de você pensar em coisas boas e querer fazer coisas elevadas, isso já é muito valioso, mesmo que na prática você não tenha muito sucesso, né? Esse seu primeiro pensamento dedicado a Deus, santificado, como a gente falou, já tem bastante valor. Além disso, a segunda vantagem óbvia que acontece é que, claro, quando você então vai de fato fazer a coisa que você quer fisicamente, essa coisa acaba sendo usada para um fim muito mais elevado e santificado, né? Então vou dar um exemplo bobo, mas se você falar assim: eu vou comer agora, vou almoçar, vou jantar, e vou fazer com que isso seja para Deus, dedicado a Deus, você transformou totalmente aquele seu modo de almoçar e de jantar. Não passa mais a ser um simples almoço ou uma simples janta. Aquela comida passa a ter todo um simbolismo diferente. É o que a gente faz, por exemplo, nas nossas comemorações, né? Você vai fazer uma celebração de Pêssar, uma celebração de Rosh Hashanah, o ideal seria que você vá para essa comida, para essa refeição, elevando. Agora, nada impede que seja só nas festas, né?
Como eu disse, o Luria vai pressupor que você possa fazer isso em todos os momentos. Eu acho muito difícil. Se você conseguir fazer algumas vezes, já tá bom. Mas se você realmente conseguir, cada ato seu, por menor que seja, por mais físico que ele seja, e por mais baixo até, se você quiser pensar nesse sentido, ele vira outra conotação totalmente. Porque você está indo fazer aquele ato dedicando a algo mais elevado. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas eu não estou muito preocupado porque o último vídeo que eu fiz ficou grande, o pessoal deu um feedback positivo, né? Falou que gosta, que adorou, então estou um pouco mais relaxado. Mas quero falar mais algumas coisinhas para vocês sobre essa questão. Vou pegar agora um outro versículo que tem uma análise bastante interessante, a literal, claro, mas também a do Talmud e a da Kabbalah. E aí acho que vai complementar um pouquinho com o que a gente está discutindo aqui. O versículo é o versículo 20 do capítulo 3 de Malaquias. E o versículo diz o seguinte: Vezorcha lachem irei shemi, e brilhará para vocês que temem o meu nome, Shemesh Tzedakah, o sol de justiça, o marpé birnafeia, e a cura virá nas suas asas. Tá? Então qual que é o sentido literal? Uma profecia bonita aqui do Malaquias dizendo que chegará um momento em que o sol brilhará em especial para as pessoas que temem o nome de Deus, né? E que a cura vai vir junto com esse sol. Tá? Esse é o sentido literal, uma profecia. Agora, o Talmud, no Tratado de Avodah Zará, na página 3b, diz que isso já mostra que as pessoas que temem a Deus, os tzadikim, né, o que a gente chama na Kabbalah, no judaísmo, os justos, essas pessoas podem usar a luz do sol para curar. É isso que o Avodah Zará, o Talmud, fala para nós. Vamos entender do que o Talmud está falando aqui. O que é normal no nosso mundo? Como é que é operado uma cura no nosso mundo? No mundo dos atos, no mundo físico. Né? Então você tem uma pessoa doente, você faz a consulta, você vai no médico, o médico vai passar o quê? Alguma coisa para você tomar, alguma droga para você ingerir, algo para você beber, vai te recomendar, sei lá, uma massagem, algum tratamento, inserir alguma coisa em você, fazer exame, né? Alguma coisa no mundo físico. Mas o que o Talmud está falando para nós a partir desse versículo de Malaquias? Que num nível mais elevado, num nível além do físico, existe uma cura que não precisa do mundo físico. Existe uma cura que é como o brilho do sol. Tá? Mais especificamente, essa cura, segundo o Talmud, vem pela visão. A pessoa que é um tzadik, que teme a Deus, ela consegue, usando a sua visão, ela olha para um enfermo, para uma pessoa doente, e já consegue trazer a cura para ela. Né? O brilho do sol representa isso, a visão usada como cura. Existem milhões de histórias de tzadikim fazendo isso, né? De cabalistas, de rabinos, grandes estudiosos fazendo isso. Bom, a minha pergunta aqui interessante é como que se faz isso? Né? Será que isso é só um mito? É só uma historinha bonita de milagres e de parábolas? Ou isso realmente acontece? Eu, como místico, acredito que aconteça, já vi acontecer, né? E eu tenho uma explicação para como isso acontece, é o que eu queria analisar com vocês. O que acontece? Por que o tzadik tem esse poder e outras pessoas não? Porque o tzadik é a pessoa que tem o pensamento santificado, que a gente está falando aqui. O pensamento santificado no sentido, o pensamento elevado para Deus, para algo maior. O tzadik, ele consegue fazer das suas ações, as suas preocupações, sempre algo em nome de algo maior. Ele não está preocupado com questões dele, do ego, da personalidade, do eu. Né? Ele está sendo veículo para algo maior. Então, automaticamente, o pensamento dessa pessoa, desse tzadik, ele tem mais força do que o pensamento dos outros. Tá? Então, essa pessoa, um tzadik, quando ele pensa, eu quero que tal fulano se cure, ele consegue trazer do mundo do pensamento para o mundo da ação com muito mais facilidade. A pessoa que chega nesse nível, ela consegue fazer com que o que ela pensa vire algo na prática, né, nos atos, no mundo físico. Como se ela tivesse, digamos, mãos no sentido espiritual. Ela nem toca na pessoa, mas é como se espiritualmente ela tivesse ido lá e feito uma massagem. Ou é como se espiritualmente ela fosse lá, tivesse preparado um remédio e administrado para a pessoa. Né? Ela não precisa nem do mundo físico. No pensamento ela já faz isso. Qual é o segredo? Então, como eu falei, essa relação com o eu e com o divino. Tá? Se você ler qualquer livro de magia, não precisa nem ser de Kabbalah, né? De qualquer outra cultura, você vai ver, todos os livros que eu li pelo menos falam isso. Acho que eu já li vários. Qualquer um que você pegar vai dizer isso. Um dos pré-requisitos mais básicos, né, para você conseguir fazer uma magia forte e poderosa é você não
colocar os seus interesses pessoais na jogada, né? Quando você começa a colocar interesse pessoal, ego, quando você está pensando em si, ou quando você tem uma personalidade muito forte, né? Geralmente aí você não consegue. Você pode até conseguir por saber a técnica, mas ela não é tão forte. A magia fica muito mais forte quando você se faz de um canal para algo maior, para algo mais elevado, né? Quando você tira a sua personalidade de jogo, os seus interesses pessoais, né? Essa magia fica muito mais forte. Na verdade, o segredo então é o quê? Você não se fazer um veículo da sua própria vontade, tá? Mas se fazer veículo da vontade de Deus. Aliás, eu vou entrar aqui numa diferença técnica, só para quem tiver interesse no assunto, eu acho que essa é a grande diferença entre uma coisa que é a magia, que eu usei aqui num jeito meio errado, e algo que se chama teurgia. O que é magia e teurgia? Na prática, né, os meios que se utiliza são as mesmas coisas, tá? Você vai utilizar um ritual, você vai utilizar o nome de Deus, você vai fazer uma meditação, uma permutação, mas uma delas, a magia, atende ao ego, a desejos pessoais, você está preocupado com coisas suas, né, e nesse sentido coisas baixas, e a outra tem como objetivo, como pano de fundo, Deus. Eu estou vendo Deus como manifestador, eu estou querendo me conectar a Deus, fazer a vontade de Deus, me ligar a Deus. Então, na verdade, magia e teurgia, eu acho que a gente deveria diferenciar entre as duas coisas, né? A Kabbalah, eu diria que ela aceita a teurgia, a magia ela é um pouquinho mais condenada nesse sentido, como a gente vê na Bíblia, né? É claro que você pode fazer para interesses próprios, tem gente que faz, mas é um uso mais baixo desse poder do pensamento que nós temos em nós. Continuando na nossa discussão, vamos pegar um conceito central para Kabbalah, conceito de tikkun, né? O que é o tikkun, grosso modo? Conserto, né? O reparo que eu preciso fazer. A Kabbalah define que nós estamos aqui num mundo imperfeito, um mundo com falhas, um mundo fragmentado, e é função do ser humano retificar. Na verdade, a gente tem que retificar o mundo e retificar a nós mesmos, né? Não sei se você já tinha ouvido falar isso, mas na verdade a gente tem dois tikkunim na Kabbalah. O tikkun olam, o tikkun do mundo, a retificação global, e o meu tikkun particular, né? Bom, mas o que eu queria dizer? Como é que se faz esse tikkun, se você parar para pensar? Não tem nada a ver com usar as mãos, né? Quando a gente fala de fazer o tikkun na Kabbalah, eu não estou falando para você ir lá no mundo e fazer alguma coisa com atos. Não é você ir lá cavucar a terra, construir alguma coisa, você, sei lá, levantar uma bandeira, e no seu tikkun interno menos ainda. Quando a gente fala de fazer o tikkun, se você parar para pensar, o que a gente está falando? De usar o seu pensamento, mudar a sua forma de pensar, transformar a sua consciência, rever suas ideias, seus valores, é tudo algo interno. Então, encaixa exatamente com o que a gente está falando aqui. Você vê como o pensamento é poderoso. O que a gente tem que fazer, segundo a Kabbalah, não é nada de ato. Eu posso ficar, digamos, nesse sentido, totalmente parado, inerte no mundo externo, desde que internamente eu esteja me corrigindo, né? Revendo minha personalidade, revendo minhas características, ou revendo os valores do mundo, e tratando o mundo de modo diferente, me relacionando com o mundo diferente, né? O tikkun, então, é ligado ao pensamento, que tem que ser santificado a Deus, que tem que ser o Behor, que a gente falou, e pouco tem a ver com atos físicos. Queria encerrar o vídeo aqui talvez fazendo uma análise um pouco exótica, né, mas juntando Kabbalah com lei judaica, né, que não tem nada de mística, que é bem pragmática, só assim a guisa de curiosidade. Mas eu tenho bases para o que eu estou fazendo, tá? Não é tão louco assim. Vou trazer um aspecto da lei que você talvez não tinha ouvido falar. Segundo o judaísmo, no Shabat, eu não posso cozinhar. Né? Eu não posso acender um fogo, por exemplo, acender o forno e cozinhar alguma coisa. Vamos supor um ovo. Tá? Mas, segundo a lei judaica, eu posso cozinhar usando o sol. Tá? Vamos supor, agora, por exemplo, aqui em São Paulo, ultimamente está bem calor. Né? Essa época de dezembro, janeiro é bem quente. Se eu, sei lá, quiser abrir um ovo ali no asfalto, o calor do sol, cozinhar esse ovo, fritar esse ovo, para mim, na lei judaica não tem problema nenhum. Eu não poderia pôr esse ovo no fogo, né? Mas com a luz do sol eu posso. E aí o link que eu queria fazer talvez com tudo que a gente discutiu da versão mística aí do Malaquias, a gente pode entender essa lei, né? Por que eu posso cozinhar com a luz do sol, mas não posso cozinhar com fogo? Primeiro, o Shabat representa o quê? O 7º milênio, né? A era messiânica, quando a gente vai entrar num mundo de valores espirituais. E o nosso mundo físico vai deixar de ser o mundo físico como nós conhecemos, né? Vai mudar a dinâmica do mundo físico como nós conhecemos.
Então, quando a lei judaica diz para mim eu não posso acender um fogo e cozinhar, quer dizer, o Shabat é uma coisa espiritual e o fogo representa um ato físico, né? Mas o sol, cozinhar com sol, na leitura que a gente deu, é algo espiritual. Do mesmo jeito que o sábio, o tzadik, consegue curar com a luz do sol, representando o pensamento, uma energia muito mais sutil, eu posso cozinhar um ovo com a luz do sol, porque aí eu não estou violando o Shabat, né? A luz do sol está representando todo esse pensamento espiritual, esse meu poder espiritual, e está totalmente de acordo com o Shabat. O problema é o ato físico, o acender o fogo, isso é proibido, isso não está ligado ao Shabat. Acho que deu para entender a metáfora, né? Bom, resumo da coisa então, existem dois grandes domínios na nossa vida, pensamento e ação. Né? Pensamento muito mais ligado ao mundo espiritual, ação muito mais ligado ao mundo físico, só que o que a gente tentou ver nessa aula, e espero que isso tenha ficado claro, os dois são super relacionados. Sempre que possível, eu tenho que fazer com que eles se relacionem, tenho que fazer com que os meus atos físicos estejam ligados ao pensamento, que os meus atos aqui no mundo baixo estejam ligados ao mundo espiritual, que tem uma causa elevada. E aí a gente viu várias relações entre esses dois domínios. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.